Pai do Senhor a todos os meus irmãos, aqui quem vos fala novamente é o Diácono Luan. Estamos aqui para dar início, ao nosso segundo trimestre de 2021 das lições bíblicas, dando continuidade ao tema, intrínseco ao tema da lição que terminamos agora do pentecostalismo, onde nós estabelecemos, deciframos muitos mitos sobre a nossa visão, sobre a nossa fé. Vamos dar continuidade nesse mesmo assunto, mais especificamente em relação aos dons. A lição, embora alguns tenham já estudado ela no ano 2014, não exatamente da mesma forma, mas sobre o mesmo assunto, ela não vem apenas por repetição, muito pelo contrário. Não sei se todos os meus irmãos sabem, mas esse ano de 2021, as Assembleias de Deus no Brasil completam 110 anos de estabelecimento aqui no nosso país. E para comemorar, foi lançada uma campanha, um clamor nacional, liderado pela Convenção Geral das Assembleias de Deus, no intuito de que até o dia 18 de junho, que é a data desse aniversário, sejam batizadas, seja derramado o Espírito Santo, revestindo um crente de poder, batizando-os no Espírito Santo 110 mil crentes, em comemoração. É uma meta que foi estabelecida não como uma meta para lucro, mas sim uma meta para que a igreja se fortaleça nesses tempos tão difíceis. Então, foi lançado esse clamor, chama-se a campanha A Promessa. Quem não conhece ainda pode colocar no Google, existe um site específico para isso, onde são coletados dados sobre os números enviados de todas as igrejas vinculadas à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, diariamente. Então, são dados atualizados que mostram o avanço desse clamor em todo o nosso país. Além disso, busca-se, se possível, o batismo de 110 mil novos crentes também nas águas, adicionando-se à nossa igreja, à nossa fé, 110 mil anos. Então, existe essa meta, e sobre o assunto, para que não seja apenas um número, aumento de número, mas seja também um aumento de conhecimento, de pessoas que conhecem o porquê do batismo, para que o batismo no Espírito Santo, e quem batiza no Espírito Santo optou-se por trazer novamente esse assunto à tona, para ser esclarecido, divulgado esse tema nas igrejas, porque muitos distorcem, algumas igrejas de cunho neopentecostal também distorcem essa utilização dos dons. Inclusive, há pessoas no pentecostalismo clássico que desconhecem alguns fundamentos sobre esse tema, daí a necessidade de trazer à tona novamente esse tema para estudo. Inclusive, ratificado justamente como afirma o profeta Oséias, que sendo usado por Deus, disse que o povo dele perecia por falta de conhecimento. E aqui abrange-se todas as áreas, seja conhecimento do próprio Deus, seja conhecimento da sua palavra, seja conhecimento da aplicação da sua palavra no cunho das nossas igrejas. Pois bem, dando início, eu gostaria apenas de fazer uma oração introdutória rápida para que Deus possa nos abençoar através dessa aula com seu conhecimento. Amém? Orem conosco. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, estamos aqui, meu Deus, juntos, aqui ministrando de forma online, Pai, para que Tu possa, meu Deus, derramar o Teu conhecimento sobre nós. Edifica, pois, a Tua igreja, Senhor, que essas lições que iremos estudar, nos aprofundar, sirvam para a edificação da Tua igreja, dos crentes, meu Deus, que acompanham a Tua casa, para que juntos continuemos nessa caminhada, juntos, unidos e, mais do que tudo, conhecendo e fazendo a vontade que está explícita na Tua palavra. Meu Deus, usa-nos, nos dá conhecimento, porque precisamos de Ti. É assim que eu te oro, te peço, em nome de Jesus. Amém. A primeira lição, que deveria ter sido dada presencialmente no domingo passado, não pôde ocorrer por conta das restrições sanitárias que foram impostas, que estão vigorando até o dia 11 de abril, até esse domingo. Então, vamos aqui dar um esboço sobre o conteúdo da primeira e da segunda aula. Amém? A primeira aula tem por título "E deu dons aos homens", É a lição que deveria ter sido iniciada no dia 4 de abril, onde o autor colocou como textual dessa lição a passagem que está escrita em Efésios, capítulo 4, versículo 8. Eu vou ler para os meus irmãos. Amém? Acompanhe comigo, tá? Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Verdade prática nos ensina que os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la.
texto bíblico, né, a leitura bíblica que embasa essa lição, encontra-se em Romanos, capítulo 2, versículo 3 ao 8. Aos meus irmãos que não têm a revista ainda, possam abrir suas Bíblias e acompanhar essa leitura. Aos que têm, acompanhem na revista. Amém? Romanos 12, a partir do versículo 3. Diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Complementando também, o autor colocou a passagem escrita em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 12 também, a partir do versículo 4 até o 7. Abram suas Bíblias, quem não tem a revista, e eu vou ler agora com os demais irmãos. Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Meus irmãos, então, temos aqui o embasamento da existência. E é importante frisar a questão, novamente, de que os dons são atuais, são bíblicos, né? Eles não cessaram, como alguns defendem, não estão restritos aos apóstolos, como fundamento, né, os cessacionistas. Pelo contrário, eles são atuais, estão bíblicos, acabamos de ler eles. Eles não se restringiram aos apóstolos justamente porque Paulo aqui nessas passagens estava instruindo crentes que iriam dar prosseguimento à igreja em locais, como em Roma, como em Corinto. Então, de início já podemos frisar que os dons não somente existem, né, estão disponíveis e são atuais e são biblicamente fundamentados para que hoje sejam acessíveis a todos que o buscam segundo a repartição que Deus, através do Espírito Santo, dá a cada um. Mas de forma introdutória, é necessário também frisarmos e conceituarmos o que significa dom, né? O que seria esse dom espiritual? Já sabemos, alguns até se perguntam se há alguma diferença, como é que está, se alguns nascem, né? O que seria a diferença entre dom. Alguns já dizem até mesmo que outras pessoas nascem, dão um dom de cantar, outras coisas assim do tipo. Bem, dom, de fato, a palavra dom, não interligada à questão espiritual, significa dádiva, né? Graça, bênção. Segundo o autor da lição, segundo ele cita aqui o dicionário bíblico Wycliffe, que diz que a palavra é derivada de uma palavra hebraica que significa dádiva, ou seja, bênção. Então, a palavra dom é interligada a isso, é uma bênção, é um presente, né? Uma graça, um favor, algo que a pessoa não tem e recebeu de outra pessoa. Eu anotei aqui o que o dicionarista Antônio Hollis conceituou em relação a dom e já puxando para o que significaria dom espiritual. Ele diz assim: o dom espiritual significa dom ativo, dádiva, presente, bênção, graça, um bem espiritual recebido de Deus. Ou seja, dom espiritual seria uma dotação, uma concessão sobrenatural dada pelo Espírito Santo de capacidade divina sobre o crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos através da igreja. Veja então que é algo sobrenatural, é algo que não vem de mim, é algo que Deus, através do Espírito Santo, como havíamos citado, divide a cada um. Isso é importante porque existem pessoas, até alguns segmentos extra-igreja, de outras igrejas, de outras fés, que defendem o ensino passado de homem para homem, né? A glossolalia ensinada através de homens para homens. Outros, existem pregadores que ensinam a elocução, né? Como se deve pregar, como se deve utilizar palavras que, por serem repetidas através das pessoas, através da manifestação de fato da variedade de línguas, acabam sendo apenas repetidas por outros para dizer que estão sendo usados pelo Espírito Santo. Ou seja, é um treinamento que alguns fazem para tentar mostrar a existência do dom naquela pessoa, do dom espiritual naquela pessoa. Mas aqui temos que o dom, uma dádiva, uma bênção dos dons relacionados aos dons espirituais é algo sobrenatural, é algo que vem de Deus, repartido pelo Espírito Santo. Então não é algo que eu posso criar pelos meus próprios meios, é algo que eu devo buscar, e se Deus quiser me dar, segundo a medida da minha fé, Ele vai dar, segundo a minha busca, segundo a vontade dEle. Então é importante conceituar essa questão da sobrenaturalidade dos dons, né, para que isso fique bem
firme em questão a ser um princípio a ser seguido quando estudamos esse assunto. Bem, o primeiro ponto, ele tem por fim de declarar que os dons são espirituais e bíblicos, como citamos aqui. As duas primeiras passagens que embasam a leitura bíblica já são suficientes para chegar a esse alcance. Porém, a gente vai ver que os dons eles não são restritos somente àquelas igrejas, mas eles são verificados, como por exemplo, desde o Antigo Testamento, né? Quando havia manifestações de cura, de milagres. Isso são questões já existentes, citadas pela Bíblia, manifestadas no povo de Deus, mas que não se verificavam de uma forma direta como temos hoje. Hoje nós temos acesso diretamente, pelo fato de que, como vimos no texto áureo, ele levou o cativo ao cativeiro, ou seja, Cristo Jesus deu-nos acesso direto à fonte, que é Deus manifestando os dons, repartindo os dons, melhor dizendo, através do Espírito Santo, diferente de como era antigamente. Mais importante é saber que a Bíblia, desde sua concessão no Antigo Testamento até a atualidade, ela não somente cita, mas ela demonstra exemplos e fundamenta, dizendo que esses dons não somente existiram para aqueles personagens que foram citados em algum momento da Bíblia, mas estão disponíveis para a nossa busca, de modo que são atuais e, mais do que atuais, são necessários. Inclusive, isso é o que o autor fala na lição, dizendo que isso é uma dádiva para a igreja, ou seja, a igreja, né, o corpo de Cristo, nós que fazemos parte da igreja de Cristo, recebemos esse presente de Deus. Mas eu não tenho um dom espiritual. Mas o que ele está querendo dizer é que temos a possibilidade de receber individualmente esse dom, né, ou dons espirituais, segundo a nossa fé, segundo a vontade de Cristo. E mais adiante vamos ver também segundo a necessidade de cada igreja. Bem, a questão dos dons espirituais é importante dizer que alguns autores, né, gostam de fazer uma divisão desses dons, né, colocando os dons como dons de serviço, dons ministeriais e dons espirituais. Para tanto, alguns que defendem, não que haja uma divergência em relação a isso, né? Não há uma briga, é apenas um modo de classificação para melhor estudo sobre os dons, né? Dividem eles em algumas citações que são feitas pelo apóstolo Paulo em diversas passagens da Bíblia, especificamente em Romanos 12, 1 Coríntios 12 também, e por fim em Efésios capítulo 4. Se vermos essas passagens, nós vamos ver ali que em Romanos 12, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre dons relacionados ao serviço, como por exemplo ao diaconato. Então, são dons, ele cita que são dons, como está lá no capítulo 12, confia na sua Bíblia para dizer o que eu estou falando. Inclusive, eu vou lê-los apenas para mostrar, né, que existe essa diferença de lista, né? Não há dons somente escritos em 1 Coríntios, mas sim também nessas outras duas passagens. Então, eu gostaria de lê-los apenas para melhor compreendermos esse tópico, né, que é o ponto 2 em relação à divisão dos dons espirituais. Fala assim, Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 4, diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, inclusive nós lemos isso na leitura bíblica, nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós também, como quanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons. Então veja então que somos todos feitos para servir e comungar no mesmo corpo, né, no corpo de Cristo, porém temos diferentes dons. Assim como, utilizando a analogia de Paulo, cada membro do nosso corpo tem uma função específica. Segundo, alguns têm dom de profecia, na proporção de fé, ministério, de exortação ou de contribuição e diligência. Vejam então que esses aqui seriam os dons de serviço, né? O dom de serviço para a igreja. O dom do ministério da exortação, por exemplo, ela serve para o serviço, exortar alguém que, por exemplo, está trilhando por um caminho que não é segundo a palavra de Deus. Isso é um dom de serviço para a igreja. Uma pessoa que faz isso, ela deve ser instruída para servir a igreja. Então, veja que isso não é necessário, por exemplo, uma manifestação sobrenatural. E nem é algo ligado a um ministério específico. Por exemplo, uma pessoa que tem um dom de exortar, ela não necessariamente é necessário ser um diácono da igreja, um presbítero. E não é uma manifestação natural, é apenas um dom que foi dado àquela pessoa para que ela soubesse exortar. Porque até para isso é necessário ter, de fato, um dom vindo de Deus. Porque muitas vezes apenas machuca, às vezes apenas a acusação.
dizendo que aquele determinado membro da igreja está trilhando por um caminho diferente, que se ele não se arrepender, por exemplo, ele ia para o inferno. É uma verdade, mas o modo como a pessoa divulga isso, trata essa situação, pode fazer total diferença entre cuidar daquela ovelha ou, de fato, terminar de matá-la espiritualmente. Então veja-se que são dons interligados, não interligados a um ministério específico, nem são uma manifestação sobrenatural, como, por exemplo, dons de línguas. E já entrando agora em relação a essa outra classificação, né, os dons sobrenaturais. Utilizando, por exemplo, o exemplo mais clássico, que seria o dom de línguas, da variedade de línguas, né, seria uma língua como está lá, escrito no capítulo 2 de Atos, quando ali reunidos receberam a virtude do dom de falar de línguas, porque eles estavam ali reunidos e cada um que estava fora, né, ao redor daqueles ali cristãos, ouviram cada um falar em línguas diferentes das suas nativas, mas que eram as nativas das outras pessoas que ali escutavam, né, estrangeiras. Então, é como se eu, de repente, hoje aqui, no exemplo que a gente sempre cita, começasse a falar outra língua de outro país, ou outra língua ininteligível. Talvez alguém soubesse aquela língua, mas eu não sei. Não foi eu que aprendi, não foi eu estudando, foi Deus quem me deu. E para quê? Para glorificá-lo. Então, veja que há uma sobrenaturalidade nisso. E mesmo se aplica, por exemplo, a questão dos dons de profecia, uma profecia vindo da parte de Deus para a edificação da igreja. Isso não é algo que eu criei. E também não há interligação com algum cargo específico. Uma pessoa que é apenas membro da igreja pode ser utilizada, pode receber o dom de profecia e pode profetizar na igreja, caso seja de fato uma profecia vindo da parte de Deus. Então veja que há uma classificação específica para esse tipo de dom. E há também, porém, os dons que são os que classificamos como dons ministeriais, que seriam os dons, seria um dom, um cargo seria um dom para servir a igreja, como são comumente os diáconos da igreja, né? Servir para o bom funcionamento da igreja, para a guarda, né? O zelo da igreja do Senhor, o zelo pelo culto do Senhor. E aí se aplica a todas as outras funções, especificamente conforme a Bíblia decifra, né? Conforme a Bíblia explicita. Então, seria que cada cargo é um dom vindo da parte de Deus. E isso está específico lá em Gálatas, né? No capítulo 4, quando o apóstolo Paulo, citando alguns desses cargos, ele os conceitou como sendo dons, né? O capítulo 4, a partir de Gálatas, ele fala que, de Efésios, perdão, ele vai citar que os dons que são os dons que são presentes na igreja, eles são dons espirituais de Deus. Então veja o zelo que quem recebe, ou quem é consagrado, ou quem aceita determinado dom, deve ter quando exerce, ou quando é investido, vamos utilizar essa palavra, naquele cargo segundo a vontade de Deus, através dos membros, né, da sua igreja. Então, quando o nosso pastor Carlito, por exemplo, investe alguém em algum cargo, ou o zelo que deve ter para aquele cargo, deve ser um zelo como se o próprio Deus ali estivesse dando aquele dom para a gente. Então, não é algo que deve ser visto apenas como um cargo eclesiástico, mas sim como um cargo vindo diretamente da parte de Deus, como sendo uma dádiva, né? Já que esse é o conceito primário de dom. Então, a questão do capítulo 4, para dizer que não há uma fundamentação bíblica para esse tipo de classificação, está lá em Efésios, né, capítulo 4, que fala a partir do versículo 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para os apóstolos. Ele quem? O próprio Deus, né, através de Cristo Jesus. Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja aqui, então, que há justamente a questão da repartição, né, de cargos que dizem respeito a dons, não de forma explícita, né, mas no sentido de que cada um deve ser repartido conforme a medida da fé, porque nem todos irão ser dados como pastores, porque isso não foi a designação de Deus para aquela pessoa. Nem todos irão ser presbíteros ou evangelistas, enfim, todos os demais cargos. Por quê? Porque essa talvez não tenha sido a repartição, a vontade de Deus para cada um, segundo a medida da fé. Bem, essa é uma classificação que, embora importante, não é algo que seja tão necessário frisar no sentido de aplicação para a nossa vida. É apenas para aprendermos melhor e compreendermos melhor sobre esse assunto.
O fato é que há dons que não necessariamente são ligados a ministérios ou a cargos, né? Nem são sobrenaturais, mas sim desenvolvidos segundo a capacidade de fé, conforme Deus nos dá especificamente. Por fim, a lição número 1, ela objetiva também informar que especificamente a igreja de Corinto ela era problemática em relação à administração dos dons. Veja que muitas vezes citamos isso e muitas vezes, né, discorremos sobre a questão da igreja de Corinto ter todos os dons, mas ser problemática em relação à carnalidade, né, literalmente. Isso porque muitas vezes falta conhecimento sobre a aplicação dos dons, né? Isso não é raro de ver, né, no meu pentecostal clássico, né? Não necessariamente de igrejas neopentecostais, mas sim há uma distorção, uma falta de conhecimento sobre isso. E isso é a preocupação primordial de Paulo quando se dirigiu à igreja de Corinto especificamente. A gente estudou isso de uma forma substancial na lição, na última revista bíblica, mas o autor achou por bem trazer novamente esse tema justamente para casar com essa questão de buscar-se, né, um alcance, de certa forma, ousado de número de almas que seriam batizadas com o Espírito Santo. Ou seja, não há somente uma busca pelo saber o número, né? Um número de 110 mil pessoas realmente é um número alto, mas mais do que isso, busca 110 mil pessoas que saibam o motivo pelo qual estão sendo batizadas. Era essa a preocupação que Paulo tinha com aquela igreja, porque eles tinham os dons, mas tinham também muitas manifestações carnais. Como, pois, pode uma igreja ser carnal e ser espiritual ao mesmo tempo? Qual a comunhão que tem a luz com as trevas? A gente sabe bem que as obras da carne elas são manifestas e são tocadas especificamente pelo apóstolo Paulo aqui em Coríntios, como a imoralidade sexual, como a dissensão, e isso é justamente o que o próprio apóstolo Paulo falou que como sendo obra da carne, lá em Gálatas, né, no capítulo 5, no versículo 19 em diante. Então, dissensões, porfias, imoralidade sexual são obras da carne. E não há, logicamente, que é uma conjuntura, mais uma conjectura fundamentada de dizer que talvez quem praticava essas obras da carne ali na igreja de Corinto, eram justamente talvez as mesmas pessoas que eram batizadas no Espírito Santo. Quantos de nós não conhecemos ou sabemos histórias de algum membro de igreja pelo Brasil afora que outrora sendo usado por Deus, né, manifestando dons por Deus, caíram, né, literalmente, tombaram e praticaram obras da carne. E é importante também frisar isso porque muitos têm a ideia de que a pessoa, quando é batizada, né, no Espírito Santo, recebe um dom espiritual, ela se torna um crente superior. A gente vai estudar isso um pouco mais na lição 2, que trata sobre isso, mas é importante a gente frisar que isso foi justamente o erro que levou, talvez, Corinto a porfiar por esse caminho. Há, logicamente, um contexto envolvendo isso, porque, como a gente já citou, inclusive, em sala de aula, Corinto era uma cidade portuária, né? Então recebia várias etnias, várias culturas, várias fés, religiões. Era uma cidade idólatra, até mesmo porque era uma grande cidade importante para Roma. Então Roma a gente sabe que é uma cidade pagã, uma civilização idólatra, e era costume deles, né, diversificarem a questão do culto a ídolos, até mesmo para os homens, né, o culto aos homens. Então, alguns, obviamente, que eram parte da igreja de Coríntios, tinham essas raízes, e talvez por falta de conhecimento, já que não tinham a Bíblia, né, para ensinar eles, acabavam misturando a questão da carnalidade, já de suas raízes, né, de sua raiz pagã, sua raiz idólatra, com a questão do Espírito Santo, da sua espiritualidade. Então veja-se que há um paradoxo em relação à busca sincera, porque se o apóstolo Paulo fala que eles tinham os dons, né, inclusive muitos, então é porque havia uma sinceridade na busca, né, pelo Senhor Jesus, pelo batismo no Espírito Santo. Mas, por outro lado, havia também uma explícita carnalidade entre eles. Então, o apóstolo Paulo tinha essa preocupação para que eles não incorressem no erro de achar que tudo era possível, sendo que para ter a manifestação e a comunhão contínua com o Espírito Santo, é necessário se abster de toda prática da carnalidade. Então, a preocupação do apóstolo Paulo, e que hoje também é das igrejas pentecostais clássicas, é justamente para que o povo tenha conhecimento do porquê e para quê, e por quem há
acontece o batismo do Espírito Santo e a manifestação, a distribuição dos dons entre nós. É para que nós saibamos, né, que é o Espírito Santo, não nós, que divide, conforme a sua vontade, os dons na medida da fé para quem Ele quer. E isso é para a manifestação, da manifestação bíblica, né, na nossa vida. É uma promessa, né, como predisse o profeta Joel, para que a igreja saiba que isso não é para uma glória nossa, mas sim para avançar o reino de Deus, que é edificar primeiramente o corpo de Cristo e posteriormente alcançar o mundo através da pregação da palavra da salvação. Então, é importante concluirmos nessa primeira lição dizendo que os dons são atuais, são bíblicos, são dados pelo Espírito Santo, ou seja, não são vindos de cada um de nós, mas sim há, logicamente, uma busca sincera e necessária para que alcancemos dons espirituais com o batismo no Espírito Santo, mas é Ele quem distribui conforme a sua vontade e no seu tempo. E aqueles que recebem não podem, de maneira nenhuma, utilizar para os fins próprios de autopromoção, nem achar que por isso são blindados, né, a ponto de poderem praticar obras da carne e achar que tem uma comunhão contínua com Deus agindo dessa forma. Quem tem poder para dar, tem poder também para tirar. Então, esses seriam os pontos mais importantes da primeira aula, que introduzem não somente a segunda aula, mas fazem um link, uma linkagem com o assunto da lição da revista passada, com o que nós vamos estudar a partir de hoje, né? A partir dessa segunda aula, que é justamente e especificamente cada dom que cita-se na Bíblia, sejam os dons para o serviço, como classificamos, os dons sobrenaturais, os dons sobrenaturais e os dons ministeriais, né? A gente, no decorrer dessa lição, no decorrer dessa revista, nós vamos estudar minuciosamente cada um deles. Bem, continuando então, dando um ênfase aqui à questão do batismo do Espírito Santo, a lição 2, ela vai tratar especificamente sobre o propósito, né, dos dons espirituais. Como essa primeira lição dá uma introdução, o povo de Corinto ele errava muito porque não tinha conhecimento. O apóstolo Paulo, inclusive, repreendeu-os de forma bem veemente, né, chamando-os de meninos, né, na fé. Ou seja, pessoas que teoricamente já eram para estar maduras na fé, como o próprio apóstolo Paulo cita, né, quando escreve a sua carta, foram considerados, na verdade, meninos por ele. Por quê? Porque não tinham conhecimento, né? Eram, sim, sinceros quando buscavam, mas também eram carnais, não estavam, pois, numa estatura de varão perfeito, como deveriam estar. Perfeição no sentido de estarem se afastando, né, das práticas das obras da carne. Então, a lição 2 ela vai dar continuidade a essa preocupação do apóstolo Paulo e tem por título, justamente, que está aí com a revista, o propósito dos dons espirituais. Então, dando prosseguimento, o textuário da lição 2 é a passagem de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, que diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação na igreja. Nesse textuário a gente já vê então qual é o propósito dos dons espirituais. Se desejamos, né, logicamente o apóstolo Paulo se referindo à igreja de Coríntios, mas aplicando para os nossos dias atuais, se desejamos dons espirituais, saibamos que eles são para a edificação da igreja. Tenhamos isso em mente, porque esse é o princípio básico dos dons espirituais e do estudo sobre eles. A verdade prática diz que os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Então, na prática, na nossa vida, os dons devem ser utilizados com esse propósito de edificação e fortalecimento próprio e principalmente da sua igreja. A leitura bíblica que fundamenta essa lição é a passagem que está escrita no livro também de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 8 ao 11. E também no capítulo 3, versículo 1 e 2. Quem não dispõe, novamente, da revista, por favor, abra sua Bíblia nessa passagem. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 até o 11, que diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé,
e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Capítulo 3, versículo 1 diz que, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, podemos, utilizando dessa leitura, desses textos que serviram como base para a verdade prática e para o textual, temos que o fundamento dos dons espirituais não é dizer que o crente, como o autor citou na sua revista, é um crente elitizado, um crente de elite, um crente de uma categoria superior. Pelo contrário, a gente vai ver que quem recebe um dom, ele deve mais do que ser autossuficiente, ele não deve ser autossuficiente, achar que ele está blindado, como havia citado, mas sim continuar cada vez mais mantendo a humildade, porque os dons não são para exaltação própria, mas para a edificação da igreja. Então a gente vê, eu anotei aqui que o primeiro objetivo dessa lição é justamente conscientizar que os dons eles não servem para uma autopromoção, mas eles são utilizados como base para que a edificação da igreja ocorra. Nós já havíamos citado isso, né? Agora nesse esboço que fizemos da primeira aula, e agora vamos frisar mais. Ora, como a gente havia dito, muitos erram, muitos se autopromovem porque pregam bem, porque cantam bem, embora o cantar não tenha sido listado como um dom por o apóstolo Paulo, mas é uma exaltação a Deus e sabemos que nem todos têm esse dom, essa dádiva, né, de cantar perfeitamente ou de uma forma minimamente aceitável. Então, temos que muitas pessoas que têm esse tipo de dom de profecia, dom de discernimento de línguas, de interpretação de línguas, muitas vezes, não sempre, logicamente, acabam porfiando pelo caminho da autoexaltação. Inclusive, isso é causado por muitos crentes que, por não terem uma fé talvez tão grande quanto esses crentes que recebem esses dons espirituais, acabam meio que endeusando-os. E sabemos que o homem é mau, o coração do homem é mau, e mesmo que inicialmente haja uma sinceridade, porque afinal de contas, se não houvesse, Deus não repartiria espiritualmente os seus dons para com aquela pessoa, sabemos que é possível que pessoas acabem se auto-exaltando, achando que já são suficientes, e não precisam, por exemplo, seguir a doutrina da igreja local ao qual se congregam. Então, é um perigo muito grande essa auto-exaltação e esse endeusamento, né, de pessoas por conta de serem instrumentos, né, literalmente na mão de Deus. Então, não é porque uma pessoa é usada por Deus na profecia que ela pode se exaltar, achar que é melhor do que aquele membro novo, um novo convertido. E nem é porque uma pessoa tem uma espiritualidade maior que ela deve ser endeusada a ponto de pessoas se consultarem literalmente com essa pessoa para ter um contato diretamente com Deus. Seria um médium, por exemplo, essa pessoa? Logicamente não. Temos um livre acesso para Deus. Logicamente Deus usa como quer e não há, logicamente, nenhuma proibição em buscar um aconselhamento, afinal de contas, subtentes, né, que é aquela pessoa que recebe um dom espiritual tem uma espiritualidade maior, no sentido de uma busca maior. Não que isso seja sempre que ocorra, mas há um aconselhamento, uma possibilidade de aconselhamento até mesmo para incentivar, né, pessoas que não têm o dom a buscar esse dom. Não devemos ter a soberba de achar que eu opero milagres, então só eu vou operar milagres aqui na igreja. Não, vamos nos incentivar, né, que incentive-se a busca por esses dons, de acordo com a necessidade de cada igreja, né. Então, temos aqui que os dons, podemos dizer aqui que os dons não servem para a exaltação de crente nenhum. Até porque se esse fosse o propósito, Deus não repartiria. A Bíblia sempre diz que tudo deve ser feito para a glória de Deus. Então, os dons de Deus devem glorificar a Ele, não aquele que é apenas o receptáculo, né? O mero vaso. O autor vai dizer que a igreja de Corinto era justamente, talvez, tinha porfiado por esse caminho, né? Utilizando de carnalidade,
mesmo sendo necessário o afastamento disso. Então, as obras da carne, a gente sabe que também se manifestam na questão da exaltação, né, da falta de humildade, da autossuficiência, de modo que isso deve ser extirpado daqueles que buscam os dons espirituais. E quem os tem, principalmente, deve buscar qualquer forma de desassociação com as obras da carne, né? Isso é uma regra até mesmo básica de fé, mas que é necessário frisar porque, como eu disse, não são raros os exemplos de pessoas que, outrora sendo instrumentos de Deus, porfiaram por um caminho que até enganam alguns, mas é possível perceber, porque afinal de contas, a gente sabe quando Deus fala conosco que talvez por uma autoexaltação, por uma falta de humildade, achando que eram superiores, acaba perdendo esse dom, Deus retira e a pessoa nem percebe. E para não admitir essa perca, acabam adentrando mais ainda nesse caminho da autoenganação, né? Achando que está enganando a Deus, mas na verdade está enganando a si mesmo. Tenhamos cuidado, porque conheço relatos de pessoas que tinham dons espirituais e por erros, né, por agir de uma forma não vinculada à palavra de Deus, além de ter retirado os dons, de ser retirados os dons daquela pessoa, ela nunca mais, mesmo com busca, mesmo com sinceridade, foi lhe concebido novamente aquele dom outrora retirado pela parte de Deus. Então, tenhamos esse cuidado, né? Não ficamos, logicamente, com medo, até porque só acontece quando praticamos o erro, quando pecamos, e isso está vinculado com a própria salvação. Então, se somos crentes, temos a todo momento afastar disso, sabendo que Deus é misericordioso para nos manter no caminho dele. Apenas há essa necessidade, esse afastamento do pecado, para que não incorramos nesse tipo de erro, né, de utilização incorreta dos dons do Espírito Santo, porque esse não é o propósito dos mesmos. Segundo o objetivo do autor, ele vai dizer que os dons, é necessária a explicação de que os dons, eles edificam primeiramente também a si próprios, ou seja, quando nós temos algum dom, primeiramente somos nós os edificados por aqueles dons. Como a gente já havia dito na verdade prática, Deus fortalece a sua igreja através de seus membros, dando dons para o serviço, para a operação de maravilhas, né, dons sobrenaturais ou dons ministeriais, para quê? Para que a igreja se edifique. Então, uma pessoa que é investida num cargo ministerial, ela deve utilizar aquele dom para a edificação da igreja, não para dizer que é agora um cargo, é um membro, né, da igreja e por isso achar que é melhor do que outra pessoa. Ou uma pessoa que recebe o dom de cura, por exemplo, ela não deve simplesmente achar que o dom é para dizer que ela é um instrumento de Deus. Pelo contrário, deve-se usar desses dons para a edificação do corpo da igreja. Logicamente, como eu costumo dizer, não podemos dar aquilo que não temos. Então, como edificaremos a igreja se nós próprios não formos edificados? Então, partindo dessa conceituação, podemos definir que os dons espirituais, eles edificam primeiramente nós próprios. Por exemplo, o dom, pela graça de Deus, que podemos ministrar uma aula dessa, primeiramente edifica a mim mesmo. Esse conhecimento, primeiramente, eu tenho para mim, para que eu possa compartilhá-los, então, para meus irmãos, de modo que isso deve se prosseguir em todas as áreas, né? Então, o compartilhamento do ensino, ele é algo básico e necessário para que a edificação, primeiramente, parta de nós e, posteriormente, alcance a igreja como um todo. Então, temos um exemplo muito claro, né, que muitas vezes alguns até têm dúvida, que nós, inclusive, estudamos um pouco por cima nessa última revista, que seriam, por exemplo, os dons de línguas, né? O próprio apóstolo Paulo, ele deixa bastante explícito, não há qualquer dúvida, que aquele que fala em línguas edifica somente a si mesmo. Ora, se é o Espírito Santo que está sendo, é o Espírito da pessoa que está sendo edificado, como ela poderia edificar outra pessoa se muitas vezes nem ela própria sabe as palavras que estão sendo ali ditas por ela? Logicamente que isso não significa dizer que há, por exemplo, uma proibição de falar publicamente no culto em línguas. A gente vê que isso não fere nenhum motivo. A liturgia do culto nem atrapalha. O que não pode, logicamente, é se der um limite a ponto de somente haver um falar em línguas e não haver nenhuma palavra de entendimento, como inclusive o apóstolo Paulo fala na sua passagem lá em 1 Coríntios, no capítulo 14. O apóstolo Paulo ele é bastante explícito ao tratar sobre o tema. Inclusive, gostaria de lê-los
sentido de dizer apenas que não fique na minha palavra e que nós possamos compreender de fato esse tipo de edificação própria, certo? Fala assim a partir do versículo 13: pelo que o que fala em línguas deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito de fato se edifica e ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Veja então que a instrução do apóstolo Paulo não é parar de falar em línguas publicamente, ou mesmo parar de falar em línguas, cantar louvores espirituais. Pelo contrário, ele incentiva. Mas ele incentiva também a pessoa a orar com seu entendimento, com seu intelecto próprio, no sentido de dar glória a Deus, no sentido comum, né, de falarmos como falamos. Mas se há uma afeição por isso, deve-se também buscar a interpretação de línguas. Então, porque, como eu disse, se não haver essa interpretação, a pessoa apenas edifica-se a si mesmo. Frisando que isso não significa que há uma proibição, porque muitos dizem, se edifica só a si mesmo, então por que eu vou falar publicamente? Não há essa proibição. Logicamente, há necessidade de ter uma limitação, né? Por exemplo, um pregador que recebe a oportunidade, logicamente, ele não vai somente falar em línguas, né? Deixar que o espírito dele se sobreponha ao seu intelecto, porque ele vai edificar a igreja através dessa mensagem? Obviamente que não, a não ser que haja interpretação de línguas. Então, aqui é necessário frisar essa primeira edificação a si próprio. Isso se aplica a todos os outros dons. Logicamente que uma pessoa que tem uma profecia, ela não vai só profetizar para si mesma. Uma profecia vinda da parte de Deus deve ser dita para a igreja. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo fala isso também no capítulo 14. O que eu estou querendo dizer é que para que a pessoa, um crente, nós que utilizamos, né, temos recebido dons espirituais, ao utilizar desses dons, tenhamos primeiramente o cuidado para a edificação própria. Busquemos primeiro a nossa própria edificação, a nossa primeira comunhão, para que, então, tendo essa base, a gente possa repartir e edificar o corpo da igreja. E é importante também frisar que o corpo da igreja, que busca essa edificação, não são somente os crentes que fazem parte da igreja, os membros da igreja, mas busca-se a edificação também daqueles que não são crentes. Como eu disse, a edificação da igreja é o alvo primário dos dons espirituais, mas para quê? Para que a igreja se fortaleça e avance no seu propósito original, que é divulgar o evangelho, as palavras de salvação para o mundo. Então a igreja se edifica não somente para ficar fechada, dizer que é uma igreja forte, perfeita, não, mas é uma igreja que se fortalece para que ela possa continuar edificando, né, o mundo no sentido de trazer a palavra da verdade para aqueles que não conhecem, salvando vidas, batizando-os em nome de Jesus para a salvação. Então veja, por exemplo, uma pessoa que recebe uma oportunidade, utilizando o mesmo exemplo, para trazer uma mensagem, se ela for somente falar em línguas, ela não vai edificar os próprios membros da igreja, quiçá então aqueles que não partilham da nossa fé, que não vão entender. Inclusive isso é o que o apóstolo Paulo continua dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 14. Vamos ver aqui então para confirmar esse entendimento que eu estou falando, que fala assim, a partir do versículo 16, que diz assim: e se tu bendisseres apenas em espírito, como virá o indulto? Ou algumas traduções dizem como o não crente, né? O amém, ou seja, a confirmação depois da atuação de graças, ou depois do teu louvor, visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, dás bem graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Que, dando uma continuidade nesse texto, não edifica a quem não entende. Aqui, novamente dizendo, não há uma proibição de falar em línguas, pelo contrário, há uma liberdade. O próprio apóstolo Paulo incentiva e diz que fala mais do que todos eles, mas no sentido de uma liturgia entendível, inteligível, é necessário que haja preferencialmente a pregação entendível na nossa língua, né? Podemos definir assim, do que uma pregação em espírito que não irá edificar, caso não haja interpretação, a sua própria igreja. Então, a edificação que busca-se através da manifestação do Espírito Santo é primeiramente a nós próprios, a sua igreja, aos não crentes
e trazendo para o âmbito da edificação do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo se edifique e avance na evangelização dos não crentes, né, da igreja. Esse, então, é o objetivo que o autor esboçou quando tratou do ponto 2, do subponto 2 também, da nossa segunda lição. E, por fim, ele, ratificando tudo isso, ele vai dizer que, como finalizando, o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Aqui o corpo de Cristo, como eu disse, é a igreja. Busca-se essa edificação para que a igreja avance na evangelização. Então, podemos conceituar que os dons eles existem para que nós possamos, fundamentados nessa pedra principal, essa pedra de esquina, que é Jesus Cristo, possamos continuar edificando o corpo de Cristo. O autor, inclusive, ele cita como sendo nós sábios arquitetos. Sábios porque sabemos o que estamos fazendo. Um sábio, ele entende, é um entendedor de muitas coisas. E aqui, nesse contexto, sábios arquitetos, foi a expressão utilizada pelo autor, de uma forma acertada, digo eu, porque estamos arquitetando, construindo sobre a pedra de Cristo e sobre os mandamentos dele, o seu corpo, a sua igreja, continuamente congregando novos crentes, né? Convertendo através da manifestação do Espírito Santo, trazendo novas pessoas para o seu reino e edificando a sua igreja conforme a sua palavra. Então o arquiteto, ele sabe o que está fazendo, ele estuda e ele age conforme os limites que estão estabelecidos para aquela obra. Então ele é sábio porque entende e edifica porque, logicamente, é o arquiteto. Então, sábios arquitetos aqui, sabemos o que estamos fazendo. Sabemos, então, que os dons espirituais não são para exaltação própria, mas são para a edificação do corpo de Cristo. E ao fazermos isso, somos arquitetos porque estamos cumprindo a obrigação que Cristo delegou a nós ali quando ele estabeleceu a grande comissão, como inclusive citamos na última aula, né? Olhando para a esperança, né? Que é Jesus Cristo. Então, os Espíritos Santos têm esse propósito primordial, que é edificar a igreja para cumprir a sua missão aqui na Terra até o dia que Deus, através de seu Filho Jesus, voltar para nos levar para o céu. Amém? Podemos concluir então que a nossa, como o apóstolo Pedro falou, e também foi citado aqui pelo autor, não podemos incorrer no erro de achar que os dons são para edificação e exaltação nós próprios. O Jesus, falando sobre isso, apenas para finalizar, lá em Mateus, né, no capítulo 7, falou, se dirigindo a pessoas que diziam-se melhores do que outras, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres, prodígios, e ele vai dizer, em verdade, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. No sentido de que não basta simplesmente fazer milagres, é necessária uma comunhão com Deus. E nesse sentido, podemos confirmar como o apóstolo como Pedro falou, né, utilizando aqui de uma analogia lá, no capítulo 4 de sua primeira carta universal, ele vai utilizar ali a figura do dispenseiro, né, que era o responsável por distribuir e manter os mantimentos ali de uma dispensa da casa que ele estava servindo. Então, utilizando dessa figura, vamos dizer que hoje somos dispenseiros, no sentido de, além de mantermos e ser distribuído, logicamente, conforme o Espírito Santo nos concede, devemos zelar também para que esses alimentos, né, esses dons, podemos fazer esse tipo de analogia, não se estraguem, não pereçam, nem tenham sua finalidade desvirtuada, de modo que somente podemos fazer isso quando conhecemos os fundamentos dele. Então, podemos hoje, nesse momento, ratificar quem já conhecia e divulgar para aqueles que não sabem, inclusive aqueles novos que estão chegando no nosso meio cristão, que os dons devem ser buscados porque são bíblicos, não cessaram. Mas mais do que isso, eles devem ser utilizados para a edificação primeiramente de nós próprios, não para a autoexaltação, mas para que através nessa nossa edificação possamos edificar a igreja de Cristo. Edificar para a obra, edificar também aqueles que não são crentes, para que, sendo edificados eles, possam, segundo a vontade de Deus, ser convertidos à verdade e ser edificada a igreja para que possamos continuar nesse trabalho de evangelização que é trazer a palavra de salvação a todos os confins da terra. Então, essa é a conclusão, né, do propósito dos dons espirituais. A gente vai ver no decorrer desse trimestre especificamente sobre os dons
que a gente classificou, né, na primeira lição, os dons de serviço, os dons sobrenaturais, os dons ministeriais. Vamos minuciar, logicamente, alguns pontos que são controversos, né? Alguns têm dúvida. É possível ser apóstolo hoje em dia? Como é que se dá o cargo, por exemplo, de um profeta? Ah, ele não é pastor, ele é profeta fulano de tal, ele é o apóstolo fulano de tal. Vamos ver o nosso entender, né, a nossa visão sobre esse tipo de dons e outros demais que vamos estudar minuciosamente através de cada lição no decorrer desse trimestre. Então, concluindo aqui, eu queria agradecer a cada um que chegou até aqui, agradecer em nome de Deus por essa oportunidade. E gostaria que você intercedesse comigo nesse momento para as almas que estão perecendo por conta dessa doença ou por conta de necessidades básicas, e que Deus possa nos utilizar, né, distribuir os dons dele a cada um de nós segundo a sua vontade, agora que nós temos o conhecimento do porquê, para quê e quem nos dá esses dons espirituais. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, estamos aqui finalizando, meu Deus, mais essa oportunidade de comunhão contigo. Que essas palavras elas sirvam, meu Deus, para o nosso entendimento e para que possamos fazer a tua obra com sinceridade e com conhecimento, meu Deus, sabendo que não é de qualquer jeito, mas é com uma comunhão sincera contigo para a edificação e glória do teu nome. Que tu possa, pois, Pai, ter misericórdia do mundo que perece por essa doença, pessoas, familiares, até mesmo cristãos estão perecendo, morrendo por causa disso. Mas eu creio, meu Deus, que tudo é no teu propósito. Eu peço apenas que tenha misericórdia, que possa trazer a cura, meu Deus, para aquelas pessoas que estão perecendo por causa disso. Afasta, pois, essa pestilência desse mundo, meu Deus, pela misericórdia que tu tens sobre todos os homens. Que tu possa também, meu Deus, ter misericórdia para aqueles que estão perecendo em necessidades básicas, meu Deus. Que tu possa trazer um mantimento, porque tu és o Deus do impossível. Nós não temos como atender a todos, mas tu, Pai, tem, porque tu é quem provê tudo. Eu te peço, pois, meu Deus, que tu possa nos utilizar, nos repartir, nos dar entendimento, para que possamos, meu Deus, receber, buscar e saber ministrar, meu Deus, segundo a tua vontade, os dons espirituais que tu tem para a tua igreja. E possamos utilizar eles não para a autopromoção, mas para a glória do teu nome e para que vidas venham a ser convertidas à tua verdade, meu Deus. Em nome de Jesus, nos utiliza. Tem misericórdia de nós, mas fica conosco, meu Deus, até o dia da consumação do século, meu Pai, como tu prometeste. Pois é assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que a paz de Cristo possa alcançar todos nós e nós possamos continuar firmes nessa nossa caminhada. Que Deus em Cristo nos abençoe e que juntos logo possamos, com todos os devidos cuidados, estarmos, né, em comunhão ali, cultuando a Deus e tendo presencialmente os nossos encontros na escola bíblica. Que a paz de Cristo fique com todos, em nome de Jesus. Amém.